Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Live, ó, que legal, hoje por aqui nós vamos falar sobre as organizações da sociedade civil e sua relação com a economia e com os bancos. Já estamos aqui, uma das nossas convidadas já está por aqui. Todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então, um abraço logo aqui, começando a Nicole, da Associação Paulista de Fundações, ao Fernando Nogueira, da ABCR, que esteve aqui já com a gente também, o César Antônio Manhães, que também já esteve aqui com a gente. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O Rafael também, que está por aqui. Muito obrigado por todo mundo. A Tereza Homem também chegando. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. A nossa convidada Márcia já. Mendonça já estamos esperando também. Então é isso. Hoje, então, a gente vai falar sobre as OSCs, economia e relação com os bancos. Márcia, seja bem-vinda. Olá, Lucas, tudo bem? Beleza, você me ouve bem, Eu querida? te ouço bem, você me ouve bem? Ah, muito bem, que ótimo. Então, seja muito bem-vinda. Uma satisfação enorme você por aqui. Já há algum tempo, né, que eu já tinha te convidado, deu problema de agenda e tal, e a gente não conseguiu, mas hoje você Pois não é. imagina o tamanho da minha alegria você por aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço o convite, é sempre bom aqui. Estava aguardando por isso, né? Como você disse, aí a gente teve uns contratempos, mas agora deu certo. Estou animada aqui para a nossa conversa de hoje. Muito bacana. Só vamos, cadê Patrícia? Deixa eu ver, perguntar aí. Patrícia, cadê essa mulher? Para a gente poder começar, de fato. Mas, Márcia, vamos adiantando, então, já que a gente está aqui, vou Vamos. aproveitar para cumprimentar todo mundo que está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito bom ter todos vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre as organizações e a relação com a economia e com os bancos. Já estamos aqui com uma das convidadas, que é a Márcia, e a Patrícia, a gente está aqui aguardando, ela deve estar chegando aqui a qualquer momento. Então, Márcia, a gente aqui na live, a gente vai adiantando aqui um pouquinho. Vamos lá. Eu não apresento aqui minhas convidadas, meus convidados e convidadas, não. Eu passo a bola para que ela mesma, eles mesmos se apresentem. Eu digo quem são, qual é o tema. Então, apresenta aí quem é Márcia, o que faz, de onde vem, o que é que está fazendo. Enfim, quem é Márcia e apresenta aí para a nossa audiência. A bola está contigo. Vamos lá, eu estou vendo muitas pessoas conhecidas aqui com a gente hoje para esse bate-papo, Lucas. Bom, eu sou Márcia Woods, eu sou, profissionalmente eu atuo como assessora da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, uma fundação familiar que tem um foco aí em saúde da criança e do adolescente, e também eu sirvo como voluntária para a BCR, né? Eu sou presidente do Conselho Deliberativo da BCR, que é a Associação Brasileira dos Captadores de Recurso, e também atuo como parte do comitê coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação, ou seja, que é uma organização, que é um movimento aí que congrega pessoas e instituições que compartilham do propósito de fomentar a cultura de doação aqui no Brasil. Enfim, então hoje é um prazer estar aqui para conversar de dois dos tópicos, na verdade, que envolveram tanto a BCR, né, com a pesquisa dos bancos, que foi feito esse levantamento, né, esse estudo pela BCR sobre a relação das organizações e os bancos, os serviços bancários, e também a contribuição econômica, né, o estudo que foi feito da contribuição econômica do terceiro setor, que foi um estudo feito pela FIP, no âmbito do Movimento por uma Cultura de Doação, com a participação da BCR, e outras organizações, como a Cital, enfim, e várias pessoas que compõem o movimento contribuíram aí para a gente elaborar, né, esse estudo e ser executado pela FIP, né? Foi a FIP que fez esse trabalho dentro da metodologia que eles têm aí de matriz insumo-produto para estudar, então, qual que era a contribuição econômica do terceiro setor. Então, são dois materiais aí fresquinhos, né, que a gente tem de insumos para a gente ter um debate hoje, para conversar, então, o que isso afeta nossas vidas aí como profissionais do terceiro setor, né? Muito
bem? Obrigado, então, mais uma vez, por você estar por aqui. Nós já conseguimos, enfim, ajustar essa agenda. Só temos um probleminha aqui com a nossa outra convidada, problemas técnicos, gente, já acontece sempre. Não consegue. Aqui é a Patrícia. A Patrícia está com probleminha técnico. Patrícia, dá uma olhadinha então lá naquele roteirinho que eu te mandei, porque tá dando algum erro aí no seu acesso. Só entra pelo aplicativo do celular, não tem jeito, tá bom? Senão você só assiste. Vamos lá. Então, Márcia, vamos tocando então, Vamos. até a Patrícia tentar ali resolver. Vamos tocar o barquinho. Antes de que a gente começar, então, eu queria agradecer a todo mundo que está por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Muita gente bacana, como você já identificou. Muitos amigos e amigas, muita gente bacana por aqui. E queria cumprimentar cada um deles, mas, enfim, deixa eu ver se o meu computador vai ajudar aqui para a gente ver todo mundo. E é isso. Já cumprimentei o César, tem aqui a Sandra da Áreas, o Tamilo, Arival, a Adriana, Odaí, a Nicole também, que eu já falei. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sempre bom contar com todos vocês por aqui. Vamos lá, Márcia, enquanto a Patrícia não chega, queria. Então a gente podia começar falando da pesquisa, né, que a BCR, você já citou um pouquinho aí, fez, né, dessa relação das organizações com os bancos. Eu podia passar aqui essa hora inteira contando história de problemas das organizações com os bancos, mas vamos mostrar aí o que é que o estudo apontou, porque eu tenho certeza, né, eu li a pesquisa, né, pelo menos, É. né, e queria que você falasse um pouquinho como foi essa pesquisa, enfim, fala um pouquinho dela Vamos pra lá. gente. Vou dar um contexto, né, Lucas? Porque, assim, isso que você falou é verdade. A gente ouvia muita história na BCR. Acho que teve um momento, alguns anos atrás, acho que em 2018 aí, que teve uma mudança no sistema de pagamentos, né, no Brasil. Né? O sistema em que envolve a questão dos boletos em relação aos bancos. Né? Então, foi uma mudança muito importante e expressiva desse sistema de pagamentos. Porque foi quando foi obrigado, não sei se você lembra desse momento, que foi obrigado em todo boleto que fosse emitido que tivesse o CPF da pessoa, né? Uhum. E muitas das organizações, elas captam recursos usando, ou captavam, né, a estratégia de boletos, em que você enviava sem nome, enfim, normalmente até as pessoas preenchiam o valor que ela tinha, era quase como que, né, uma forma de ela realmente fazer a doação muito livre, assim, e espontânea. E aí isso mudou porque com toda a convenção entre países para tentar enfrentar a questão de lavagem de dinheiro, todo o processo de corrupção que tinha, os sistemas bancários, eles então reforçaram essa medida de segurança para que toda a doação ou toda a transação que viesse via boleto pudesse ser identificada, ou seja, de quem está saindo o recurso, né, pelo CPF da pessoa. Então, isso já foi uma grande mudança que realmente prejudicou grande parte das organizações, porque nem todas tinham na sua base de doadores, né? Ela só tinha talvez o nome da pessoa, o endereço, mas não tinha o CPF. Então, isso foi um grande baque. Foi aí que começou a ter uma mobilização na nossa base de associados da BCR, para então entender, falar com os interlocutores, o Banco Central, a Febraban, o que podia ser feito aí para a gente poder dar um tempo para as organizações se organizarem, né? E também nisso já veio nesse canal de abertura de interlocução também já veio um monte de questão que surgia, que é isso, né? A gente usa um sistema de pagamento enquanto a gente está querendo processar uma doação. Então, será que não tinha como criar um serviço, um produto que pudesse atender mais essa característica das ONGs, que são as doações, das organizações da sociedade civil? Enfim, então a gente começou isso, e daí nisso veio um monte de coisa que também são problemas, né? Muita organização falando que não conseguia, que tinha conta negada para abertura de conta, cartão de crédito que não consegue ter, que, enfim, cartão de débito, ou seja, muitas questões, né, que nós, como pessoa física, temos na relação com os bancos, mas que, como organização da sociedade civil, a gente não consegue ter esse mesmo atendimento ou mesmo serviços que nos ajudam a operar, então, como instituição. Enfim, então eu te contei um pouco esse preâmbulo para dizer como todas essas mudanças vêm no âmbito de uma outra
iniciativa até que a BCR está olhando, que é do GAFI, que é essa força-tarefa que tem entre países para combate do financiamento do terrorismo e da lavagem de dinheiro, que essa foi uma das medidas que veio nesse bojo, mas tem outras que a gente aí está monitorando para não afetar como a gente opera as nossas organizações, mas essa da relação com serviços bancários, então, foi uma coisa que surgiu lá atrás por conta disso, mas que ficou com a gente, né? E o que a gente vem percebendo até que em outros países da América Latina isso estava cada vez mais, vamos dizer assim, não azeitada, né, para não dizer ruim, a relação entre as organizações e os prestadores de serviços bancários. Então foi aí que deu a ideia de a gente, né, foi aí que surgiu essa necessidade de olhar mais para como estava, perguntar para as organizações como é que estava a relação delas com os bancos e os serviços bancários, e a gente comprovou que, na verdade, a gente já suspeitava. Então, dentro desse levantamento que a gente fez, que foi 123 respondentes, e aí, assim, de organizações, a amostra era quase um terço de organizações muito pequenas, um terço de organizações médias com faturamento de 100 mil a 2 milhões e um terço mais de 2 milhões, né? E um terço que era bem pequenas, menos de 100 mil reais de faturamento. E o que a gente achou foi que 67% falou que teve conta já negada no banco. Então, né, só para você poder ter o acesso ao banco, você já tem a conta negada logo de sair. E o que é interessante, que eu lembro que na época foram vários, né, os associados que vieram falar com a gente. Não é gente pequena, é Greenpeace. Eu vi que o Vitor da Fundação Abrinq está aqui. A Fundação Abrinq, quer dizer, que motivaram, né, a gente como a BCR, sendo os nossos associados, a olhar para esse tema, né? Enfim, então tem a conta negada, simplesmente porque tem a conta negada. Eu lembro que nessa época a gente estava junto com o pessoal da Acnur, que estava assim, recém-chegado, poucos anos no Brasil, e eles falaram que eles demoraram 2 anos para conseguir abrir uma conta. A gente está falando de uma agência da ONU, né? Então, assim, em termos de reputação, de estatura, né, de alçada, ou seja, é uma organização robusta. Então, quer dizer, é bastante complicado. E aí, no mesmo patamar, 65 falam que não tem cartão de débito, e aí também a complexidade para conseguir executar pagamentos, ou até mesmo utilização de outros serviços como o Pix, que é tão adorado pela gente, né, do terceiro setor, até pelo baixo custo de transação, né, pelo não custo de transação, enquanto o boleto encareceu muito recentemente, né? E também cartão de crédito, 73% não tem cartão de crédito, que é aquela coisa que é assim, como pessoa física, você recebe na tua casa, você é abordado por X aqui, ali, acolá, enfim, mas não como instituição, não. E aí muita gente falando que é isso, é pouco conhecimento que se tem sobre as organizações. E isso reflete, então, na burocracia, para pedir documentos, quando você precisa fazer alguma coisa, como, sei lá, contrato de câmbio ou algum outro serviços, que eles pedem documentos que não refletem a realidade do que é uma organização da sociedade civil. Então, também quando a gente discute com os associados ou até nos eventos que a gente tem lá na BCR, o que eles falam é isso, essa falta de conhecimento, então eles não conseguem adaptar essa análise que eles têm para empresas com fins lucrativos para a nossa realidade do terceiro setor, né? Então, isso é um desafio. São poucos que relatam, até essa pesquisa comprovou, que conseguem manter um diálogo qualificado com os interlocutores do banco, né? Só cerca de quase nem 10% consegue fazer isso. Então, o que a gente vê é que mostrou para a gente, ei, Patrícia, tá chegando! O que mostrou para a gente. Tudo bem, Patrícia? Oi, Patrícia. Tá, Opa, agora estamos te vendo. Tá vendo? Ela está se ajeitando ainda, acho que a conexão caiu. Márcia, então conclua aí seu raciocínio, que aí a gente insere Patrícia nessa conversa também. Vamos lá. Então é isso. Esse estudo está lá no site da BCR, né? captadores.org.br. Para quem quiser entender um pouco mais, tem todo um relatório que fala dessa realidade, mas o fato é que esse estudo ele comprova essas dificuldades que as organizações têm de relacionamento, serviços com o setor
bancário, e tem aí um espaço, então, para uma atuação, para um maior diálogo, para isso, para a gente poder ter melhores serviços, um melhor atendimento, ou seja, um setor financeiro que apoia a sustentabilidade das organizações e aí o fluxo dessas doações via o sistema financeiro. Muito bem, muito bacana. Patrícia Mendonça chegando por aqui também, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. Me desculpe aqui, eu estava sem o meu aplicativo do Instagram. Agora já está devidamente instalado no meu celular. É um prazer estar novamente com Lucas Seara, Márcia Woods e uma live, né, para falar de pesquisas, né, sobre as organizações da sociedade civil. A gente que teve aí, né, uma série de pesquisas novas, muito interessantes saindo agora. E, enfim, estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre isso hoje à noite. Bom, Patrícia, que legal. Você já fez a introdução aí do tema, mas vamos manter a tradição aqui de eu não apresento, né? Você já sabe, você já participou aqui, já sabe. Eu não apresento aqui os convidados, eu só apresento qual é o tema. Então fala pro pessoal aí quem é Patrícia Mendonça. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou professora, né, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Trabalho nos cursos de mestrado e graduação em gestão de políticas públicas. A minha agenda de pesquisa é voltada para a relação das organizações da sociedade civil com o poder público, nas questões de gestão, nas questões regulatórias também, né? Costumo trabalhar bastante com Mirosk, parcerias, colaborações também com outras organizações, como os institutos, investimento social privado e as organizações, a cooperação. Então, eu estou minha agenda bem focada nessas organizações. Muito bacana, uma honra ter você aqui também, de novo, né? Você já esteve por aqui falando das pesquisas também, na época era uma pesquisa recém-lançada. E queria aqui dizer uma coisa, gente, até para pedir desculpa a ela. A Patrícia, a gente conversou muito sobre o Mirosk, que ela fez pesquisa nessa área, e ela conhece tanto dessa legislação do Mirosk, etc., que eu fiz gravamos um programa há um tempo atrás, e a primeira coisa que eu disse Patrícia é advogada. Patrícia não é advogada, e eu saí dizendo que ela era advogada porque realmente a gente fez uma discussão jurídica tão intensa, tão densa, que, nossa, ela é advogada, assim, achei que, não que, justamente, olha para que preconceito, não que uma pessoa que não seja do direito não possa fazer. Mas eu estava convicto de que ela era advogada. Há semanas atrás me chamaram para um evento lá na OAB e eu entrei lá e fiquei com medo de me cobrarem anuidade, viu? De fato, também, né? Muito engraçado. Então, eu queria aproveitar que a gente deu essa paradinha aqui para o sorriso, queria pedir a todo mundo, então, vamos dar aí um like para as meninas, né? Vamos apoiar aqui também, vamos fazer esses algoritmos trabalharem para a gente um pouquinho, não só a gente trabalhar para eles. Então, olha, não cai o dedo também. Viu? Olha, Patrícia, por incrível que pareça, mas tem gente que acha que o dedo cai. Não cai o dedo, então ó, senta o dedo aí no coraçãozinho, no like e tudo mais, apoia o nosso trabalho. Vamos fazer esse algoritmo trabalhar pra gente um pouquinho também. Vamos, né, dizer que a gente aprovou aqui a vinda das meninas, o tema é muito bacana. Também. Eu queria aproveitar para cumprimentar o pessoal que chegou por aqui, a Esther Piovesan, a Graciela Hopstein, que também é a grande pesquisadora no tema, uma alegria ter você por aqui também, Graciela, Dilma Rodrigues, Valéria Coutinho, Jojó de Olivença, grande campeão de surf lá de Olivença, Ilhéus, no sul da Bahia, né? Eu que estudava em Ilhéus nos anos 90, era fã desse cara, hoje é uma honra ele estar por aqui também assistindo, ele tem um trabalho social muito interessante por lá. A Fundação Abrinq, que está por aqui também, um trabalho sensacional. Tânia Mara Lourenço, que já esteve por aqui. Então, todo mundo que está aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E vamos seguir aqui no nosso papo, tá bom? Agora que a Patrícia chegou, já sentou, já chegou em casa, já se sentiu à vontade. Vamos lá. Está aqui também a Karine Rocha, presidente aqui da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Bahia, sempre por aqui também. Então, vamos lá. Queria retomar, então, a nossa conversa, agora chamar a Patrícia aqui, também para o centro da conversa, para a gente falar um pouco das pesquisas que ela trouxe aqui, especialmente uma que está bem fresca aqui também, a Márcia já falou um pouco dessa relação com os bancos, e a Patrícia também traz da contribuição econômica das organizações, né, do terceiro setor como um todo, né, relação com o PIB, enfim, isso foi muito falado, saiu aí em vários sites também, então vamos falar um pouquinho dessas pesquisas sobre a relação econômica das organizações também. Legal, Lucas. Eu cheguei aqui, eu peguei a última parte, né, da fala da Márcia,
ela falando aí da questão da relação com os bancos, né, os problemas e dificuldades. Então, já que a gente vai falar de pesquisa, antes de falar dessa pesquisa, né, que foi encomendada pela SAUI, né, junto com o Movimento por uma Cultura de Doação, teve vários apoiadores, foi feita pela FIP. Eu queria falar de uma outra pesquisa antes que a gente fez, que foi encomendada e publicada pela plataforma Miroski, sobre a criminalização burocrática das OSCs, que eu acho que se liga muito, né, com isso que a Márcia falou. Importante. E essa pesquisa da criminalização burocrática foi feita com relação particularmente com recorte no esporte, na lei de incentivo ao esporte do governo federal, e a gente encontrou, sempre são as mesmas similaridades, né? Um grau de dificuldade desnecessário, né, em exigir documentos e exigir, né, retrabalho de envio de informação pelas organizações, né, uma falta de conhecimento da própria legislação e até mesmo da própria realidade, né, das organizações da sociedade civil. E isso acaba virando um custo, né, invisível, que vai incidir, né, todas as vezes que essas organizações precisam realizar transações com o poder público, ou mesmo transações financeiras, né? E aí, muitas vezes, né, até mesmo caindo nessa palavra que a gente chama de criminalização, que não quer dizer nenhum tipo de, enfim, de processo, né, jurídico formal, né, mas uma situação que de antemão na relação com o poder público, né, já coloca as organizações em situação de desvantagem, né, porque o Estado não se estrutura, né, assim como os bancos também não se estruturam, para ter uma relação muito mais fluida, né, muito mais simplificada, e em que, por incrível que pareça, os dois lados sempre acabam saem ganhando, né, quando isso acontece, uma vez que a gente vê aí que tem muitas sinergias, muitas complementaridades entre o trabalho das organizações e do poder público. Mas, então, só para fazer esse adendo, essa pesquisa está disponível na plataforma Miroski, né, Criminalização Burocrática das OSCs. E a pesquisa que eu vou falar agora, né, apesar de todas essas dificuldades, gente, a Citaui, juntamente com a FIP, né, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, fez um trabalho incrível, né, que demonstrou que as atividades do terceiro setor contribuem para 4,27% do valor adicionado ao PIB brasileiro. Pessoal, isso é muita coisa, gente. São mais de 423 bilhões de reais, isso considerando com dados ajustados aí para o ano de 2022, tá? Isso é muita coisa, né? Sendo que a gente não dá incentivos para esse setor existir, né? Como outros setores ganham incentivos, né, fiscais, né, de todo tipo, muitas vezes para continuarem existindo, para trabalhar, num setor que agrega tanto na sociedade, muitas vezes até mitigando, né, efeitos danosos de outros setores que ganham incentivos fiscais, né, efeitos danosos ao meio ambiente, às questões sociais, é desincentivada nesse nível, né, e uma contribuição de 4,27% do PIB não é pouca coisa, né, e o estudo dividiu isso entre a área de saúde, de educação, atividades artísticas e outras atividades associativas, né? E aí a gente viu aí uma predominância, né, da área de saúde, com 1,81%, né, do valor adicionado do PIB, a outras atividades associativas 1,4%, né, educação 0,77% e atividades artísticas 0,31%. Né? Então, só para a gente começar aí com esses dados, né, nas nossas conversas, de que olha só a contribuição econômica dessas organizações, para além de todas as outras importâncias que elas têm em apoiar políticas públicas, né, em trabalhar no sistema de garantia e defesa de direitos, em prol da democracia, de causas importantes. A gente ainda tem mais esse dado, né, para mostrar quanto essas organizações elas são importantes. Então, queria só abrir com isso aí. E, enfim, se a Márcia quiser fazer um bate-bola, eu posso trazer outras coisas também aqui dessa pesquisa. Márcia, à vontade. Não, que a Patrícia trouxe é isso, né? A gente não conseguia, tinha essa dificuldade de botar um número, né? Principalmente para a gente poder
sentar na mesa para conversar sobre como políticas, os governos podem ajudar a impulsionar um setor que é tão positivo para a nossa sociedade, em diversos aspectos. E a gente queria ter essa linguagem econômica, então, para falar de igual a igual com outros setores. E a gente vê, então, que o terceiro setor é tão significativo quanto tantos outros, né? Em contribuição econômica, número de postos de trabalho, né? Uma força de trabalho aí de 6 milhões de trabalhadores estimados. Uhum. Então, realmente é algo assim expressivo, né? Porque a gente costuma ver que nem agora, reforma tributária. É extremamente importante, então, a gente colocar como todas essas mudanças estão sendo propostas, qual que é o impacto que ela traz para as organizações da sociedade civil, né? Porque a gente sabe que às vezes é isso, eles esquecem que a gente existe, que a gente tem outras formas, né, de operação e até, enfim, os certos, enfim, qualquer impulsionamento ou um favorecimento ou um incentivo que possa ser dado para isso, que é tão um pouco discutido, né? E, enfim, então eu acho que é importante ter esses números para comparar a gente com um setor, não só o setor que quando você chega lá para falar com os tomadores de decisão, eles esquecem o chapéu deles racional e pensa com o coração e com, enfim, todo esse benefício social que a gente consegue trazer, mas que sim, também é uma força econômica, para além de todas as externalidades positivas que a gente está na contribuição das temáticas, sim, também é um setor produtivo, que gera empregos e gera contribuição econômica para a sociedade. Esse Muito dado que a Márcia interessante, trouxe né? também, de mais de Vai, 6 Patrícia. milhões de empregos, só a título de comparação, tá? Um setor que é fortemente incentivado historicamente, que é o de fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, né? Tem uma contribuição aí para o PIB, né, de 1,73%, né, bem inferior à contribuição econômica do terceiro setor, que chega quase a ser do montante da contribuição PIB da agricultura, né, 4,57%. O terceiro setor é de 4,27%. Então, isso é uma coisa que a gente precisa destacar, né, muito mesmo, né, mais de 6 milhões de postos de trabalho. Isso sem contar, gente, a força de trabalho voluntária, né, que essa é uma outra dimensão, né, que pesquisa nenhuma ainda conseguiu captar, né, e como tem uma contribuição não só na realização das atividades, né, mas da própria organicidade, na construção, né, de um terceiro setor que é orgânico com a sociedade, né? Que penetra nos espaços sociais, lá na base. Então, isso é tudo feito via trabalho voluntário, né? E isso também é uma outra coisa, mais ainda, que a gente não conseguiu ainda mensurar completamente, mas que é super importante, né? Só para ficar aí na série de pesquisas, eu vou trazer só mais uma pesquisa que também foi recentemente lançada, que é a TIC das organizações da sociedade civil, que é feita pela CETIC, né? É uma pesquisa sobre o uso de tecnologias de informação e comunicação pelas organizações da sociedade civil. E aí a gente também vê, né, algumas dificuldades, né, de que a maioria das organizações mostra que nessa pesquisa acessam a internet utilizando o celular, né? Existe uma falta de equipamentos como notebooks, computadores, e que poucas têm realmente mantém um site, né? A maioria utiliza perfis em redes sociais. Não que isso seja ruim, né? Também é possível passar muita informação, fazer mobilização, captar recursos através de redes sociais e outras plataformas, mas isso é mais um dado para mostrar que as organizações estão ali, estão presentes, estão fazendo, estão acontecendo, apesar de todas as dificuldades, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, ainda tem muito potencial aí nesse uso de tecnologias da informação, né? Até mesmo para realizar transações bancárias, né? Enfim, com essa agenda agora do governo digital, tem muitos municípios aí já digitalizando processos, tudo. Então, e aí apenas 22%, né, das organizações dessa pesquisa realizada pela CETIC, né, que é o comitê, né, de trabalho ali da internet, também mostra que só 22%, e essa foi uma pesquisa grande, tá, gente?
fez entrevistas com mais de 1.800 organizações, ela tinha uma representatividade estatística, né? Só 22% das organizações utilizam a internet para receber doações, né? Veja só o potencial disso, né? E não necessariamente eu preciso ter um site, né, ter um recurso para manter o site, mas há também artigos, publicações extras nessa pesquisa que contam casos de organização e essa dificuldade de manter o site, né, e outras maneiras criativas também. Opa! Bom, pessoal, eu queria... Vocês estão me ouvindo? Oi, Patrícia, deu uma boladinha aí no seu som, Agora tá? voltei. Ah, Voltou, mas deu uma boladinha no som, desculpa. Deu uma ah, boladinha no seu som de fato mesmo, no finalzinho ainda da sua fala. no finalzinho da minha fala. Então, para vocês terem uma ideia, né, gente? A internet, ela pode ser um grande facilitador, mas a gente ainda tem algumas barreiras, né, de utilização dessas tecnologias de informação e comunicação pelas organizações, né? A maioria faz pelo celular, o que às vezes limita, né, a possibilidade de utilizar isso para outras coisas. Muitas vezes, esses equipamentos nem pertencem à organização, são equipamentos de uso pessoal, né, dos seus membros. Então, tem várias outras, né, questões, poucas conseguem lidar aí com regulação de lei de proteção de dados, né? Essa é uma outra questão também importante aí. Então, dessa grande quantidade de pesquisas que recentemente saiu, e ainda bem que saíram, né, e esperamos que continuem saindo, tem bastante coisa aí para a gente discutir e argumentar. Muito bom, muita coisa interessante. Já estou aqui, só a minha lista de perguntas tem umas 15, mas não se preocupe que eu não farei todas, porque senão a gente não sai daqui hoje. Então vamos ater às questões principais. Queria aproveitar essa paradinha aí, vamos dar beber uma água e cumprimentar o pessoal da Comissão da Ação Social da OAB Pinheiros, Edbinho, compositor, e todo mundo que está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A Marinalda Francisca está aqui também, interagindo bastante aqui no chat. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. E não esqueça de dar aí o like, hein? Vamos ajudar aí, apoiar nosso trabalho também. Queria aproveitar para convidar logo, né, para essa paradinha aqui, para convidar logo para a próxima live, dia 23 de maio. Eu vou estar com mais duas mulheres incríveis aqui. A gente vai falar sobre contabilidade nas organizações, subvenções e assistências governamentais. Vou estar com a Ivaneide Ferreira e a Sanete Félix, lá do Rio Grande do Norte, duas parceiras queridas que estão por aqui também. Um beijo para vocês, queridas, e a gente se vê daqui a 15 dias aqui na live, tá bom? E anunciar que tem texto novo aí lá no nosso site, tá? O texto se chama A Resolução CNAS-MDS número 99 de 2023 do Conselho Nacional da Assistência Social. Essa resolução, ela define usuários, direitos e as entidades sociais que atuam na assistência social, e é muito interessante. Você que tem organização que atua na assistência social, precisa conhecer essa legislação, então nós estamos apresentando essa resolução e está lá no nosso texto novo para quem quiser acessar, tá bom? E daqui a pouco também resultado do sorteio do livro Manual Prático de Direito Eclesiástico, daqui a pouco. Tiano, não vou dar spoiler, hein? Só vou dizer isso no final, só vou dizer o resultado no final. É porque, meninas, Tiano, que trabalha aqui comigo, da tecnologia da informação, ele fica meio chateado, porque eu chego no começo da live, já solto a informação que era para ser no final, eu não consigo segurar. Mas dessa vez não, só no final a gente vai revelar quem ganhou o livro. Vamos voltar, então, aqui para a nossa conversa com as meninas. Eu tenho, de cara, uma pergunta aqui. A Patrícia está tendo probleminha de internet também. Voltou aqui, já voltou no seu vídeo. Veja, o que é que eu estou anotando aqui, né? Primeiro, destacar que a Patrícia está colocando aqui no chat, gente, os links, né, para as pesquisas que ela está se relacionando, ela está falando aqui. Mas eu queria trazer uma reflexão seguinte. Vocês estão falando de um setor que produz 4,27% do PIB, que emprega 6 milhões de trabalhadores formais, fora toda a energia de trabalho voluntário que é empregado. Enfim,
essa pujança, né? Você tem uma pujança muito grande no setor e está aí comprovado. Não fica muito incompatível com tanta burocracia, com tanta dificuldade nessa relação com o setor bancário, sendo um setor tão pujante, não é tão difícil mesmo essa relação com os bancos. Então fala um pouquinho para a gente, Márcia, até enquanto a Patrícia também está se ajeitando ali, ela certamente vai ter contribuições a dar, é, as maiores dificuldades, né, que a pesquisa trouxe e que a gente está aí cheio, e se perguntar aqui no chat, as pessoas todas vão ter uma história para contar, mas fala para a gente um pouco dessas dificuldades. Bom, esse é o ponto, né, que a gente quer comprovar, mostrar para os bancos que o setor tem massa crítica para ser bons clientes, né? Na verdade, é isso, eles estão prestando serviço. E a ideia é que a gente tenha esse serviço de qualidade. O que a pesquisa traz, Lucas, é um pouco primeiro a não compreensão das características do setor para poder fazer serviços que sejam adequados. Né? Até entender como é que é a constituição, por exemplo, jurídica de uma organização, qual que é a documentação, como é que ela transmite essa credibilidade e segurança como um bom cliente para o banco. Vamos dizer assim, já que eles vão olhar questões, pode ser... Isso, olha, eu ia dizer que questões patrimoniais, mas a gente teve testemunho de ter serviços negados, como cartão de crédito, por organizações que têm boas contas bancárias, ou seja, que já circula muito dinheiro dentro, né, do banco, dentro dessas contas que as organizações já têm. Então, que tem aplicações, que tem investimentos, né, que tem esses fundos de reserva sendo administrados por esses bancos, mas mesmo assim tem serviços negados. Então, acho que é uma falta de entendimento e conhecimento da natureza dessas organizações, como elas se transmitem, então, como boas instituições para ter os serviços que elas precisam. Então, acho que é esse conhecimento de um setor que tem essa contribuição e essa relevância para o país e que tipos de serviço poderiam oferecer para isso. E assim, e aí, eu nem vou entrar na ladainha de coisas que são negadas, porque é desde o básico, é desde o acesso a serviços bancários. Então, é o que eu falei, contas negadas, cartão de crédito, quer dizer, coisas muito básicas. Aí, por exemplo, se uma organização que tem um programa, vamos dizer, organizações que, por exemplo, são conveniadas com os governos, e às vezes a gente sabe que tem atrasos de repasses de recursos. E eles estão lá com um grande programa, um serviço de assistência prestando à população. Essas entradas do governo, elas não chegam a contento. Eles podiam pedir, por exemplo, um empréstimo, que chama um empréstimo ponte, para poder manter as equipes trabalhando remunerada e depois devolveria o dinheiro por juros, enfim, que fossem compatíveis. Isso não existe. Né? Acesso, por exemplo, a financiamento pelo terceiro setor, pelo serviço banco, não existe, né? Assim, então, quer dizer, são coisas muito básicas que a gente está falando de uma oferta de serviços, porque esses são remunerados. Quando a organização emite um boleto para conseguir uma doação, ela paga por isso. Né? Quando você tem todo o processamento de utilização de cartões e dessas operadoras, e daí são vários os intermediários que tem nesse processo para se receber uma doação, todos esses são remunerados. A gente não está falando que a organização está recebendo uma doação para poder receber uma doação. Isso é serviço pago, remunerado. E mesmo assim a gente sente que esse setor é mal entendido, logo os serviços não são tão bons como poderia ser. O atendimento aí é péssimo, porque é isso, é o custo da burocracia que a Patrícia falou, desse outro estudo que eles tiveram, né? Então, isso gera custos para a organização. Então, o que a gente está falando aqui são questões bem básicas mesmo, né? Patrícia. Gente, se você, olhando assim, como que os bancos estão perdendo também oportunidades, né? Assim, mas olha como que isso pode, né? Essa falta de visão, né, sobre a importância desse setor, falta de conhecimento, né? Como que isso pode trazer impactos perversos até, né? No estudo de criminalização burocrática, né? Algumas prestações de conta, isso antes da mudança que houve na lei de incentivo ao esporte em 2020, depois foi sendo sanado, mas tinham prestações de conta que demoravam até 8 anos para ter um parecer final.
E muitas vezes vinha o parecer final com vários pedidos de documentação, de tudo. Gente, 5 anos. Tem organização que não tem mais nem sede. Como é que vai para reapresentar documentos que já tinham sido apresentados anteriormente, entendeu? E aí a organização que pode, né, paga pelos serviços de assistência legal, né, para, enfim, argumentar com o setor público que isso não é, né, de bom senso, mas muitas fecharam as portas por causa disso, né? Infelizmente, isso, olha, é um custo totalmente necessário. Isso atrapalha, né, o trabalho dessas organizações que, mesmo com todas essas barreiras, ainda fazem tudo que elas fazem e contribuem com mais de 4% do PIB brasileiro. E olha só o que os bancos estão perdendo a oportunidade, né? Sim, bom, enfim, da série de histórias, né? Eu certa vez fui. Isso é um caso nosso, né? Da instituição que eu gerenciava no passado, quando eu estava em São Paulo. Fui a uma agência bancária, entreguei o estatuto e depois tive uma negativa porque no estatuto não estava escrito abrir conta. Estava escrito movimentar, estava escrito todo tipo de verbo tinha, mas não tinha abrir. E aí eu perguntei, eu disse, olha só, mas como é que a pessoa vai movimentar uma conta para abrir? Né? Movimentar uma conta significa desde constituí-la até encerrá-la, não é não? E entre isso você tem a movimentação. Aí ele olhou e disse, não, mas aqui o gerente disse que tem que ter escrito abrir conta. Portanto, o senhor não pode abrir. É desse nível de interpretação que vocês estão falando ou eu estou enganado? Né? É anedota. E parece aquelas piadas de Portugal, né? Que a gente ficava ouvindo, mas é de verdade, não é em Portugal, é aqui. Exato. E aí as organizações que não têm capacidade de argumento, né, que têm menos recursos, etc., termina voltando para casa sem nenhum tipo de providência, né, achando que está impedida ou que nunca vai conseguir abrir uma conta. É realmente difícil, né? Olha o Nailton aí chegando. Esse é o que precisava estar aqui, viu, Lucas? Falando com a gente. Nailton já é sócio aqui. Nailton esteve na primeira live e já esteve aqui umas 10, né? Se fosse para pedir música a cada 3, Nailton fazia um disco inteiro, porque ele já é um grande parceiro. Um beijo para você, Nailton, grande amigo, parceiro, uma das pessoas mais preparadas e generosas desse país, né? Do terceiro setor. Eu gosto demais. É uma pessoa, um orgulho aqui da nossa velha Bahia, né? Nailton Cazumbá. Então, é uma honra ele como parceiro, como amigo, e aqui na audiência também. Sempre está por aqui e sempre tem contribuído demais. Vamos lá, eu pedir uma música de Rita Lee no final, então, hein? Vamos ver, que legal. Queria trazer um pouco também, trazer da reflexão com vocês, uma pergunta até que foi feita, que chegou, né, pergunta do público, sobre as contas vinculadas ao marco regulatório, né, já que apareceu tanta questão aí de banco. Uma das dificuldades muito grandes, que muita gente tem discutido, a gente até escreveu sobre isso no Oscar Legal, é sobre as isenções, né, que são garantidas no artigo 51 da Lei 13.019, para as contas, né, vinculadas aos planos de trabalho, das parcerias e tal. São recursos públicos que estão dentro das contas, vinculados ao plano de trabalho, e os bancos se recusam, muitas vezes, a conceder, né, essa isenção. Então, dizer para o pessoal aí que tem base legal para essa isenção e fazer uma distinção, porque também aparece muito essa pergunta. A organização, não, mas é a conta da entidade e a lei diz que tem que ter isenção. Olha, calma, porque se é a conta geral da entidade, nem você pode negociar ali um desconto, você pode negociar uma tarifa menor e tal, mas de fato o banco não tem obrigação de conceder isenções assim de qualquer jeito. Agora, a conta vinculada ao plano de trabalho tem legislação para isso e deve ser cobrada. Então nós temos aqui, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, liminares e decisões judiciais nesse sentido, né? O banco se recusou administrativamente, a entidade entrou com processo judicial e o banco foi obrigado a conceder aquela isenção e devolver o recurso que foi pago indevidamente, tá certo? Jorge de Oliveira está trazendo aqui que só Caixa e Banco do Brasil, mas é isso mesmo, Jorge, são bancos públicos, tá? Nestes casos, são bancos oficiais indicados
pelo poder público. Então, a base legal, é importante conversar com o advogado da sua confiança, porque tem sim uma medida a ser tomada caso o banco administrativamente não conceda, né, não dê a concessão dessas isenções. Então, Silvana Guerreiro, dá um abraço para ela que mandou aqui essa pergunta. Antes mesmo da live começar, ela já estava mandando essa pergunta. Um abraço para você aí. Vocês têm alguma consideração para falar sobre esse ponto? Eu vou deixar com a Patrícia aí, Patrícia. Olha, no caso aí, realmente é insistência, porque a Caixa e o Banco do Brasil precisam fazer isso, né? Apresentar lá o artigo da 3019 e insistir, porque existem práticas desses bancos que já fazem isso. Se na sua agência lá não está sendo feita, né? A gente precisa lá dar uma insistida, pedir para o gerente, para a pessoa que te atende, se informar melhor internamente, porque isso aí tem amparo legal. Quando se trata de uma conta que foi aberta exclusivamente com o intuito de receber recursos via uma parceria mediada pela Lei 3019, não é para ser cobrado taxas bancárias em cima dessa conta, certo? Apenas para contas que têm esse intuito, como o Lucas falou, a conta geral de movimentações gerais da organização é até uma questão separada, né? Um outro, digamos, núcleo bancário, uma outra conta bancária, né? Mas para receber recursos que foram parcerizados, que foram instrumentalizados via 13019, é para insistir. Muito bom, muito bem. Queria então aproveitar essa folguinha para a gente ir para o nosso terço final aqui da nossa conversa, convidar o povo para a nossa live próxima, dia 23 de maio. A gente vai falar sobre contabilidade nas organizações da sociedade civil, subvenções e assistências governamentais. Vamos estar aqui com duas convidadas lá do Rio Grande do Norte, duas queridas parceiras, a Ivaneide Ferreira e a Sanete Félix. E tem surpresa na live, hein? Tiano, não vou dizer não, tá? Não vou dizer qual é a surpresa, só vou anunciar que tem surpresa, tá bom? Não vou dizer qual é a surpresa. E daqui a pouco tem o vencedor do sorteio do livro Manual Prático de Direito Eclesiástico, da Thaís Amorim de Andrade. O exemplar é com dedicatória, tá bom? Ela vai mandar para a pessoa com dedicatória, tudo direitinho, então ela vai mandar direto. E também convidar todo mundo a acessar lá o nosso texto novo, saiu hoje, direto do forno, tá lá no nosso site, também no nosso blog, no Medium, chama A Resolução 99/2023 do Conselho Nacional de Assistência Social. Então essa resolução define os direitos e as organizações da sociedade civil que participam do SUAS. Então tá lá essa resolução e a gente fala um pouquinho sobre ela. Então a Karine Rocha está aqui dizendo que não acredita que está acabando, que essas lives têm que durar mais. Olha, a live é só para iniciar uma conversa, tá bom? Aqui a gente não vai esgotar não, a gente vai só deixar aquele gostinho de quero mais. E quando fica com gostinho de quero mais, aí que é bom. Né? Aí que a gente sabe que a live realmente, né, trouxe aí o assunto, despertou a curiosidade, despertou, né, o querer saber nas pessoas. Então a intenção é essa mesmo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu queria trazer, então, vai ter um evento super importante. Eu queria que a gente trouxesse aqui a questão do festival da BCR. A Márcia vai estar lá, obviamente, ela como presidente da BCR. Não sei se a Patrícia vai estar também, né, Patrícia? Com certeza. Né, o evento mais importante de captação de recursos da América Latina. E eu vou estar lá também. Hoje o Festival ABCR, desculpa, exatamente, o Festival ABCR. Então a gente vai estar lá no dia 3 e 4 de julho, um evento super importante, o maior evento de captação de recursos da América Latina. Hoje eu soube que nossa palestra do direito, do GT de Direito e Captação foi aprovada, então também estou indo como palestrante agora, também, né, porque já estava indo para o curso. O Acho que Legal é parceiro institucional também do festival, e agora a gente vai estar lá, e a Ana Carolina Carrem, e a nossa turma do GT de Captação e Direito. Então, uma felicidade muito grande da gente participar, de ser parceiro dessa iniciativa. Queria então que vocês falassem para a gente, né, apresentassem aí para o pessoal, quem eventualmente não conhece o Festival BCR, ficar instigado para ir lá. Então, falem um pouquinho aí do festival para a gente. Vamos lá, então. O festival, bom, é a 15ª edição. Vocês sabiam disso, gente? Já são 15, né? Vai ser a 15ª edição, já foram 14. E o festival é o que diz bem o nome, é uma grande celebração
da captação de recursos e de temas que levam à sustentabilidade das organizações. São 6 palcos paralelos, né? Então, é uma programação de 2 dias que são divididos em 6 palcos paralelos que abordam aí técnicas de captação de recursos, questões ligadas à governança, à comunicação, à própria gestão de pessoas, o próprio ser o profissional de captação de recursos, assim como as diferentes frentes da captação com indivíduos, empresas, enfim, temáticas das grandes frentes que a gente tem no Brasil. Esse ano tem uma mudança legal que foi pedida muito pelos participantes, né? A gente vai ter um palco avançado, então, que aí feito para os profissionais mais experientes, né? É importante a gente reconhecer esse grupo, né, de pessoas e profissionais que já estão há muito tempo praticando a mobilização de recursos e a captação de recursos. Então, a gente já era o que vinha pedido para a gente. Então, a gente vai ter um palco dedicado, daí com uma programação específica, então, para as pessoas que têm mais experiência na profissão, ou então temas mais aprofundados, né? Porque aí você tem uma variedade bastante grande disso. E também acho que é importante para quem quer se aprofundar um pouco mais também, que antecede o festival, tem as masterclasses, que são daí workshops com mais tempo de duração do que só uma sessão, né? E que as pessoas então podem se debruçar sobre planejamento, sobre estratégias de captação, e daí específicas, então, para a empresa, ou então como olhar a questão de retorno sobre investimento, enfim, técnicas e ferramentas. Então, também são oportunidades de aprofundamento do conhecimento. E fora que é um espaço muito legal de relacionamento, né? Você vai lá, você encontra muita gente do setor, tem um espaço de muita troca, é um ambiente todo integrado também, então todo tempo você está em contato com as pessoas. Acho que na última edição a gente teve cerca de 600, 700 participantes, enfim, então é um grupo bastante grande, diverso, de profissionais de todo o Brasil. E aí tem também toda a parte de expositores, enfim, ou seja, muito espaço para troca e para saber o que está acontecendo e se conectar e aprender para poder ser melhor né, na atuação da sua organização. Então, fica aqui essas informações. No site tem toda a programação lá, festivalabcr.org.br, tem informações, né, de quem são as palestras, né, os palestrantes, enfim, tá tudo lá. Patrícia! Pessoal, eu acho que você vai estar pelo festival? Eu vou tentar. Eu acompanhei algumas edições. Esse ano eu vou ter que acompanhar a filha, né? A filha nas férias. Mas, olha, super reforço aí os eventos da BCR, assim como outros eventos profissionais do terceiro setor, são super importantes para essa troca. Sempre são momentos muito ricos, né? Então, eu só reforço tudo que a Márcia falou. E aí, também aí fica também a dica de também estruturar esses materiais, talvez fazer um evento aí, porque foram várias pesquisas seguidas, né? Também teve pesquisa sobre filantropia na periferia, talvez, né, um momento aí de passar um pouco esses dados estruturados aí para o participante, um pouco mais mastigados, porque não é algo comum da gente ver tanta pesquisa, tanto dado, informação boa sobre, né, o nosso setor aparecendo por aí. É verdade. Muito bacana. Certamente essas pesquisas e essas novidades todas vão reverberar, né? Vão entrar em discussão lá no festival. E eu queria só lembrar que o tema da nossa fala, né, lá do GT de Captação e Direito é sobre a agenda tributária. A Márcia tocou aqui, e a Patrícia também. A questão tributária é sempre uma questão que perpassa muito pela captação, pela mobilização dos recursos. Então a gente vai falar sobre as principais questões que impactam na captação. E um dos temas fundamentais é a reforma tributária, né, que ameaça aí. O professor Eduardo Sade usou um termo muito interessante, que é o Armagedon, que se anuncia, né, ele diz o Armagedon das OSC, tem um cálculo de que, depender do tipo de quanto se aumente na carga tributária das organizações,
muitas delas vão fechar numa primeira rodada, então, assim, é muito grave, né? E as organizações precisam realmente se empoderar dessa discussão e participar, né? Porque isso vai ter consequências muito sérias no ambiente, né? A gente já falou sobre isso aqui, eu tive live aqui com o professor Eduardo Sazzi também falando sobre isso. Quem quiser já pode procurar aí e assistir. Então, queria chamar aqui a gente para as nossas considerações finais. A gente está, infelizmente, terminando. Queria passar para a Patrícia para ela fazer, então, aí um apanhado geral dessas pesquisas que ela trouxe. Ela falou aqui da pesquisa do TIC, da TIC, né, que é a pesquisa sobre o uso de tecnologia, falou da pesquisa sobre a participação econômica das organizações, né, a participação no PIB, essa agora da filantropia, periferia também, que ela não citou, mas também já não aprofundou, mas também já citou aqui. Então eu queria que você trouxesse aí esse apanhadão geral, não precisa entrar, obviamente, nos detalhes, que a gente também já não tem nem tempo, mas que você pudesse chamar a atenção aí das pessoas aqui para essa importância, né, dessas pesquisas para que a entidade saiba onde está pisando, saiba onde está atuando, e que ela se reforce até na discussão com parceiros, seja públicos, seja privados, enfim. Maravilha, Lucas. Então, essas pesquisas, né, no apanhado bem geral, gente, elas mostram um copo cheio e um copo vazio, né? O copo vazio, elas mostram essas dificuldades mesmo, né? A criminalização burocrática, a dificuldade no relacionamento com os bancos, né? Elas mostram a falta, né? Dificuldade de ter equipamentos para acessar a internet, pouco uso da internet para captar recursos, mas também tem um copo cheio, né? O copo cheio é essa, né? Essa pesquisa que mostra a grande contribuição econômica dessas organizações para além de tantas outras pesquisas mais fragmentadas, sem ter assim, um caráter nacional, né, de que tem demonstrado continuamente, né, a contribuição delas para as políticas públicas, o funcionamento dos próprios, né, do próprio das políticas estatais, né, lembrando que o público vai muito além do estatal, né, elas têm um caráter público importante. Então, eu acho que a gente se instrumentalizar, né, com esses dados e construir os nossos argumentos também com quem quer que seja, né, em cima disso, também só nos fortalece. Aproveitar agora que a gente também tem um ambiente favorável aí de reconstrução, aí de vários diálogos, né, de várias iniciativas aí para fortalecer o campo. Então, Muito agradecer bacana. aqui ao Lucas, minha terceira live aqui na OSC Legal. Agradecer aí a Márcia também pela conversa e ao pessoal que acompanhou a gente aqui pelo chat e deu joinha, deu like, coração. Ah, muito bacana. Queria passar então para a Márcia também, para que ela faça aí as considerações dela também, fala um pouco dessas, né? Um apanhadão aí então dessa relação com os bancos, né? E convidar também, reforçar o convite aí para o Festival ABCR. Queria que vocês duas, na verdade, é um desafio também, que vocês falassem, aí eu né, retomo um pouquinho também para a Patrícia, pensando nas pequenas organizações, né? A gente tem dialogado muito aqui no Oscar Legal, né? O público nosso atinge muitas das pequenas organizações desse país inteiro. E eu queria também que vocês trouxessem, né? Fizessem essa reflexão e trouxessem tudo isso que a gente está falando, diz só a respeito das grandes organizações, ou também tem a ver com as pequenas organizações? O que é que você poderia falar disso tudo para os pequenos dirigentes aliás, para os dirigentes de pequenas organizações, né, desse país inteiro? Os grandes dirigentes de pequenas organizações. Exatamente. Né? Porque na maioria parte das vezes é assim, né? Então, eu acho que primeiro que isso traz é um senso de setor, ou seja, você não está sozinho. Porque às vezes, quando você é gestor, você está envolvido nas suas problemáticas, né? Em todos os desafios que você tem frente os serviços que você quer prestar e os desafios administrativos de gestão da organização, a gente se sente muito isolado. E não, isso essas pesquisas trazem, eu acho que você consegue se reconhecer, os desafios que você tem na sua organização são desafios do setor. E isso é muito importante. Então, acho que esse sentimento que a gente precisa ter de setor, e aí se realmente, né, enfim, buscar e procurar as organizações da sociedade, o que vocês podem se juntar. Eu tenho uma veia meio ativista nesse sentido, assim, de pegar esses dados e essas informações e levar adiante para mudar esse cenário. Então, olhar para, assim, pegar esse lado cheio do copo e ver o que a gente consegue fazer disso para levar
para esses desafios que foram apresentados. Então, por exemplo, da ABCR, dessa pesquisa que surgiu, né, desse estudo que foi feito em relação aos bancos, vai ter mais investigação para aprofundar o conhecimento, mas também está se criando um grupo aí de organizações interessadas de ver o que pode ser feito. Desde falar, vamos falar de formação, sensibilizar mais esses agentes bancários, enfim, conversar, tem coisas de protocolo, sei lá, de regras que se tem dentro do sistema financeiro, porque será que a gente pode dar uma contribuição de ter uma melhor interpretação para isso? Ou fazer um depara para a realidade das organizações? Então, eu acredito nessa visão bastante propositiva. Então, de olhar e buscar, tem um desafio na sua região, busca outras organizações, se apresenta como setor, que daí você tem uma narrativa por trás que todas essas pesquisas conseguem te dar, de demonstrar, falar assim, olha, essa é a realidade, é enfrentada por muitos, então vamos conversar para ver como é que a gente consegue mudar isso, né? E é desde a reforma tributária até, de repente, uma situação que você tem na interlocução com o seu município, com as agências que tem no seu município, porque é isso, a gente vê também essa falta de uniformização também do setor bancário quando eles vão atender. De repente, uma agência do mesmo banco opera de um jeito que uma outra ali, e aí eles precisam realmente, a gente precisa ajudar um pouco nessa uniformização, né? Então, eu queria deixar uma mensagem bastante de otimismo e ação. E realmente, como a Patrícia falou, pouco tempo, acho que em tão pouco tempo a gente teve tanto estudo sendo, né, tanto conhecimento tendo disponível aí para a gente, então vamos olhar para essas informações, não se sintam sozinhos, tem muita gente que está assim, então se une aí no seu município, na sua região, no seu bairro, a gente vê muitos, né, a BCR é que coordena o dia de doar, a gente durante o dia de doar vê muita mobilização de campanhas de organizações que se unem no mesmo bairro, no mesmo município, ou seja, a gente sabe que tem essas redes e essas trocas, então se une aí para trocar sobre esses seus desafios, que aí juntos a gente consegue ir mais longe e se organizar para reverter situações de desafios. Então essa é a minha mensagem que eu gostaria de deixar. E é lógico convidar todo mundo para ir para o Festival ABCR e a gente se encontrar aí no dia 3 e 4 de julho. Patrícia, alguma consideração para os pequenos dirigentes? Aliás, opa, tá errado isso. Para os grandes dirigentes de pequenas organizações. Exato. Porque, olha, assovia e chupa cana ao mesmo tempo. Gente, é isso que a Márcia falou. Junto a gente tem mais força, né? Não adianta a gente ficar ali batendo pequenininho sozinho. É olhar para o lado e ver que tem muita gente com, né, dificuldades similares, né? E aí isso gerar uma rede, gerar um aprendizado, gerar um suporte também, né? Para quem pode ir a Brasília fazer essa representação, que vá com mais força, né? Isso aí é super importante. Muito bacana. Então tá na hora, né? Aqui o livro, Manual Prático de Direito Eclesiástico, da Thaís Amorim de Andrade, e o vencedor foi o Amós de Barros Heller. Então, Amós de Barros Heller, tá? A gente vai entrar em contato com você aí pelo direct aqui no Instagram mesmo, e você levou, então, o Manual Prático de Direito Eclesiástico. Tiano, hoje fico orgulhoso de mim, que eu só deixei para revelar no final, tá certo? Não teve, vai ter confusão na firma, tá tudo certo hoje, tá bem? Então, só revelei no final. Tá aqui o livro, esse é o meu, e o Amós de Barros, ela vai receber o dele em casa, assinado, com dedicatória da queridona Thaís Amorim de Andrade. Um beijo, Thaís, muito obrigado por tudo e pela sua generosidade. Finalizando aqui, então, convidar todo mundo, live dia 23 de maio, aqui de novo, neste mesmo bate-canal, 18 horas, dia 23 de maio, mais duas mulheres sensacionais, né? Tem uma honra muito grande aqui de poder receber tanta gente bacana, tantas mulheres incríveis do setor, um setor predominantemente feminino, né? E a rigor, quando você vai nas mesas, as mesas todas masculinas, e aqui não, 70% são mulheres incríveis que falam no setor, e eu tive a honra de encontrar profissionalmente com essas duas pessoas, né, do Rio Grande do Norte, a Ivaneide Ferreira e a Sanete Félix. Elas são contadoras,
né, e vão estar por aqui comigo no dia 23, falando sobre contabilidade nas organizações, subvenções e assistências governamentais. Elas estão por aqui também. Um beijo para vocês, Vaneide, Sanete, e nos encontraremos já já. Bom, também queria falar do texto novo, convidar todo mundo para ler lá o texto novo, a resolução 99 de 2023 do Conselho Nacional de Assistência Social. Ela, quem diz quais são os direitos, quem são os usuários do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, e as suas organizações, né, define alguns parâmetros para essas organizações. Então tá lá no nosso site, no nosso blog, eu escrevi e saiu hoje, recém-saído do forno. Então, obrigado a vocês, Márcia, Patrícia, uma honra muito grande, uma felicidade enorme recebê-las aqui, né? Esse bate-papo descontraído, mas trazendo toda a informação, né? Deixando aí os contatos também para quem quiser saber mais sobre o Festival BCR, quem quiser saber mais sobre as pesquisas. A Patrícia já deixou aqui também os links. Enfim, então qualquer coisa escreve para a gente. Nos grupos a gente também tem divulgado todas essas informações, tá? Nos nossos grupos aí, nas nossas redes sociais como um todo, mas nos grupos que a gente mantém. Então, só avisar aqui para a pessoa que está me mandando mensagem que só depois da live é que eu posso botar você no grupo. Não tenho como parar aqui para botar você no grupo agora, meu querido, tá bem? Mas daqui a pouco eu faço isso. Então é isso. Beijo para vocês. Muito obrigado, Márcia, obrigada. Patrícia. Obrigada. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. E a gente se vê. Tchau, pessoal.